Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sara Maria e nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 1, itens de 55 a 59. E nós estamos virtualmente, claro, né, no Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Bom, como nós já vimos, o título desse capítulo que Kardec coloca é Da Ação dos Espíritos sobre a Matéria. A finalidade de Kardec neste capítulo é explicar como é que isso pode acontecer, como é que se dá essa ação dos espíritos sobre a matéria. Então, nós já vimos algumas coisas no mês passado, né? A importância do perispírito para que essa ação aconteça. E hoje, nesses itens, Kardec continua explicando como é e por que isso se dá. Como, por exemplo, né, ele diz que o espírito é uma chama, uma centelha. E o espírito é uma chama, uma centelha, apenas o espírito, ou alma, ou seja, aquele algo que é imortal, que teve princípio, foi criado por Deus, simples e ignorante, e que nunca mais vai deixar de existir. Ele vai num caminho mais longo ou menos longo, dependendo da escolha que nós fizermos, né, nas encarnações, até a perfeição chegar a espírito puro. Então, quando nós estamos encarnados, como é que esta ação se dá e por que ela se dá? Não é? Então, ele diz aqui que qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório que é chamado de perispírito, cuja natureza ele se eteriza à medida que o espírito vai se elevando na hierarquia espiritual. Então, repetindo coisas que nós já falamos no mês passado, né? Na escala espírita nós temos 3 grandes, né, vamos dizer assim, degraus da escada, né? Os espíritos inferiores, os espíritos bons e os espíritos puros. Esses espíritos puros, todos esses espíritos, eles possuem perispírito. E mesmo até os espíritos puros, só que ele é tão etéreo nos espíritos puros que é como praticamente ele nem existisse, né? Então, o perispírito, veja só, ele faz parte integrante do espírito, mas ele não é o espírito. Então, nós já dissemos, vamos repetir, que quando nós estamos encarnados, nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito ou alma propriamente dita, né? E o que é o perispírito? O perispírito é aquele elo que liga o corpo físico à alma. Por quê? A alma é formada de algo que a gente não sabe o que é. Não é? Ela é indestrutível. Ela não se destruirá nunca, jamais, né? E o corpo físico, ele tem um tempo pequeno, né? Por maior que seja, 100 anos que seja, mas é um tempo pequeno diante da eternidade. Então, nós precisamos de um corpo que faça essa ligação do corpo físico, que é assim, né? Uma matéria grosseira, com a alma, que não é nem matéria. Então, o perispírito, ele não é o espírito
porque a gente pode confundir com isso. Ele não é o espírito, né? Porque o perispírito, ele não pensa. Quem pensa, quem realmente assume a responsabilidade de todos os seus atos é o espírito, ou melhor dizendo, é a alma. O perispírito, ele, vamos dizer assim, ele envolve a alma, não é? Ou o espírito, se nós quisermos falar, também não está errado. Ele envolve e faz esse elo de ligação, não é? Então o perispírito é como o corpo é para o espírito, né? Desculpe, né? O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem, ou seja, é o agente ou instrumento da ação do homem, é o corpo. Mas quem faz as coisas na realidade, quem pensa, quem bola, quem projeta, é a alma, né? É o espírito. E ele é feito de uma matéria que nós não conhecemos, também não sabemos que tipo de matéria que é, mas é uma matéria. Kardec chamou o perispírito de semimaterial, porque ele não tinha outro termo para usar naquela ocasião, né? E essa matéria do perispírito é uma matéria muito moldável, né? Se ele quiser aparecer para alguém, não é um espírito, né, desencarnado, quiser aparecer para alguém encarnado, ele pode, se ele for permitido pelos mentores maiores, né? São todos assim que podem. Mas numa aparição, eles o que eles fazem? Eles tomam a forma, eles moldam, o espírito molda o seu perispírito de forma a que ele apareça para aquela pessoa que ele quer aparecer na forma física que aquela pessoa teve quando ele era encarnado, que ele tinha para aquela pessoa quando ele estava encarnado, né? Então o perispírito, ele é moldável, ele se modela. Então ele se ele quiser aparecer para uma outra pessoa com um aspecto físico, né, de uma outra encarnação, ele pode, né? Pelo menos os um pouco mais evoluídos, né? Então os espíritos dizem, né, que a forma de todos os espíritos não encarnados, aqueles que só têm perispírito, é a forma humana. Eles moldam aquela forma humana que eles querem. Isso é que os espíritos disseram para Kardec. Por exemplo, daí a ideia dos anjos, não é? Aparece inclusive nas igrejas tradicionais, né? Aquela coroa assim de luz e tudo, porque ele está moldado com o seu perispírito num corpo, não é, semimaterial, e que as igrejas muitas vezes chamam de anjos, que nós chamamos de espíritos elevados ou até puros, não é? Então vejam bem, a matéria do perispírito, ela é sutil, ela não possui a tenacidade nem a rigidez da nossa matéria, não é? Nosso corpo físico, né? Compacto, não, né? Ela é flexível, o perispírito é flexível, ele é expansível, ele se expande, ele se dilata, ele fica mais compacto, ele fica menos compacto, ele pode formar uma flor, não, uma rosa, se o espírito quiser, pode formar, aparecer para uma pessoa doando uma rosa, por exemplo, o perispírito, né? Aquele perispírito doando uma rosa. Às vezes a gente sente também, vê, não é? Não está vendo mais nada, mas vê assim alguém como se estivesse
dando uma rosa. Alguns santos dizem que viram isso, né? Então, a matéria do perispírito, ela é muito sutil, né? Então, e essa matéria, ela é controlada, vamos dizer assim, pelo espírito. O espírito é que controla, é que comanda, é o comandante, vamos dizer, do navio, ou seja, do nosso corpo. O espírito é que, vamos dizer assim, manda ou desmanda a gente fazer ou não fazer alguma coisa, né? A gente não pode dizer assim, mas é porque meu corpo é assim, é desse jeito, por isso que eu fiz assim. Não, não é verdade isso, né? Então, ele amolda-se, o perispírito amolda-se à vontade do espírito. Então, como eu já falei, o perispírito se dilata, se contrai, se transforma. Então, a gente pode deduzir que ele se presta a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade do espírito que sobre ele atua, né? Então, veja só, por efeito dessa propriedade, desse envoltório fluídico, né, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode tomar a aparência, como eu já falei, exata do que tinha quando estava vivo. Então, vejam bem, os espíritos são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso redor toda uma população invisível ao estado normal. Então, nós estamos aqui, cada um está, né, onde esteja no momento, que esteja assistindo esse estudo. Ao redor de cada um de nós, como agora, nós estaremos rodeados de espíritos. E esses espíritos, eles possuem o perispírito, que é esse corpo fluídico, né? Moldável, transformável, que se metamorfoseia, né? No que ele quiser. Então, nós não estamos vendo, nós não somos médios videntes, mas se nós fôssemos, de repente, poderíamos vê-los, né? Então, Kardec afirma que o perispírito é uma espécie de matéria, que às vezes acontecem aparições, como já aconteceram, muitas, tangíveis, que a gente até toca, não é? Hoje em dia quase não se faz mais essas experiências, mas no tempo de Kardec isso foi feito muito, né? Então, a gente tenta tocar no perispírito, né, num perispírito de um espírito, né, que está desencarnado, sente o calor, não é? Ele pode pegar até no encarnado. Então, diz que tem casos que o espírito pega e deixa uma marquinha no corpo do encarnado. Então, é a prova, não é? De que realmente, uma prova, vamos dizer, material, de que os espíritos continuam existindo após o desencarne, né? Quer dizer, é uma prova visível, né? De um ser inteligente invisível, ou seja, um desencarnado, né? Bom, e aí Kardec vai dizendo, né, o que eu já falei rapidamente aqui no início, que a natureza íntima do espírito, propriamente dito, o espírito, ou melhor, a alma, do ser pensante, do ser inteligente. Ele diz, desconhecemos-la por completo. Não é? Kardec não sabe, e nem os espíritos que mandaram, né, a codificação para ele também, ele não conhecem, desconhecemos por completo. Não se sabe a natureza desse espírito. A gente só sabe que ele é indestrutível. Ele não morre, ele não acaba. Do dia que foi criado por Deus, simples e ignorante, até quando ele for um espírito puro. Nunca mais vai deixar de existir, né? Mas o espírito, voltando à questão do perispírito, né, ele precisa
de uma matéria para atuar sobre a matéria. Daí o título do estudo, né? Da ação dos espíritos sobre a matéria. Como é que o espírito vai atuar na nossa matéria sem uma matéria? Não é? Tem essa matéria, vamos dizer assim, semimaterial, que não é uma matéria muito sutil, muito etérea, que Kardec deu o nome de perispírito. Então ele diz que o perispírito ele é uma matéria, conforme né, nós já falamos aqui, né? E essa matéria é feita também, como todas as matérias que existem, do fluido cósmico universal, que é aquela matéria única de onde todas as outras matérias apareceram, vamos dizer assim, se transformaram. Inclusive, atrás dessa matéria única, que estão aí, né, os físicos, os astrofísicos, os astrônomos, né, buscando, querendo descobrir que matéria é essa única. E Kardec deu a essa matéria única, que ele já sabia que existia, que os espíritos já tinham dito, de fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal, ele vai se modificar em vários tipos de matéria. Na nossa matéria, né, matéria de corpo físico, né, na parede, nos livros, né, e tudo isso é matéria grosseira. Mas o perispírito também é formado desse fluido cósmico universal. Só que ele é tão rarefeito, ele é tão etéreo, que a natureza dele é distinta, quer dizer, ou seja, é diferente da nossa matéria tangível, né? É bem diferente, né? Então, mas a gente, sabendo que existe esse corpo, vamos dizer assim, fluídico, que está entre o corpo físico e a alma, nós vamos entender uma série de fenômenos que sem esse perispírito nós não iríamos compreender nunca, ou então iríamos chamar de milagres, né? E a gente já estudou isso no primeiro capítulo do livro, que ele bota o nome do maravilhoso do sobrenatural, mostrando que não existe nem maravilhoso nem sobrenatural, né? Que tudo está dentro das leis da matéria, né? Tudo está dentro das leis da natureza. Então, considerando tudo isso, facilmente a gente vai conceber a ação do espírito sobre a matéria, porque o perispírito também é uma matéria, não é isso? Então, nós vamos entender que todos os efeitos que a gente chama de milagre ou de sobrenatural, uma rosa que aparece, né? Um cheiro que a gente sente de rosas. Dizem que Santa Teresinha, quando ela estava próximo de alguém, ou está, né, atualmente, porque ela, claro, ela continua existindo, ela exala um perfume de flores. Diz que Joana de Ângeles é a mesma coisa. Nós vimos, quem assistiu o filme, né, sobre a vida do Divaldo, né, Divaldo, mensageiro do amor, viu isso, que a mentora dele, que é Joana de Ângeles, ela sempre exala aquele cheiro de rosa, de flores, né? Como a mãe dele uma vez, né, estava abraçada com ele e sentiu, né? E ela já sabia que devia ser da Joana, né? Que ele já tinha dito para ela. Aí ela fala assim: meu filho, no filme, né? Meu filho, ela está aqui presente? Ela está aí? Porque eu estou sentindo o cheiro de rosas. Aí ele falou assim: está sim, minha mãe, está sim. O Divaldo estava vendo, mas a mãe não, porque não era uma médium vidente, né? Então, Kardec afirma aqui que essas aparições, né, que as pessoas, no caso até santos, né, foram santos porque apareceram, apareceu para uma criança, para coisa, então eles são chamados até de santos por isso, né? Então ele diz aqui uma coisa muito interessante, que só esses fatos só parecem sobrenaturais porque
não se lhes conhecia a causa. Então, do momento em que nós passamos a estudar a doutrina espírita, que nós passamos a entender uma ideia básica na doutrina espírita, que um ser encarnado tem corpo físico, perispírito e alma, ou espírito, e aí a gente vai entender o porquê desses fatos que, de um modo geral, sempre se disse, há séculos atrás já se dizia isso, né? Que foram milagres, né? Foram fatos sobrenaturais quando não foram. Kardec diz que essa ideia do perispírito, né, vai nos trazer uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar, não é? Que se não fosse essa ideia, né, essa ideia, nesse conhecimento do perispírito, como é que nós iríamos entender esses fatos realmente como algo milagroso, como as outras religiões antigas, né? E mesmo as atuais, elas ainda dizem assim, porque não aceitam a ideia do perispírito, esse corpo fluídico, semimaterial, quer dizer, de uma matéria que a gente não conhece, muito etérea, muito leve, muito sutil, moldável. Ela é moldável, ela é transformável, ela é modificável, né? E que ela nos liga do corpo físico à alma. Então, esse perispírito, que Kardec, os espíritos chamados de perispírito, ele leva as impressões da alma para o corpo e traz as impressões do corpo, aquilo que a gente está recebendo de fora, do meio externo, para a nossa alma. E daí a gente não pode deixar de concluir, apesar da gente conhecer muito pouco, mesmo Kardec, né, conhecia muito pouco, porque os espíritos também não disseram muita coisa naquela ocasião para ele sobre a essência, vamos dizer assim, do perispírito, que sem esse perispírito nós não iríamos entender um monte de fatos que aparecem como maravilhosos, como milagrosos. E uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração, e a gente tem que ter muito cuidado, essa ação dos espíritos, do espírito sobre a matéria, é muito importante, porque se nós estivermos sempre pensando coisas mais negativas, agressivas, mesmo xingando determinados, não, qualquer palavrão, botando sentimento de ódio, de raiva, de discórdia, está acontecendo muito isso em todos os sentidos no mundo de hoje, aqui no Brasil, né? É muita discórdia. Se a gente bota essa discórdia no nosso coração, o que acontece? Quem é que pensa, quem é que sente? É o perispírito? Não, é o nosso espírito. Então, o que vai acontecer? Esses sentimentos ruins, esses pensamentos negativos vão passar pelo perispírito, o perispírito vai carreá-los, vai levá-los ao nosso corpo físico. Aí, às vezes, nem sempre, é claro, acontece problemas físicos por causa dessa, vamos dizer assim, dessa batida, né, de encontro da nossa alma, do nosso espírito, para o nosso corpo físico, que é levado pelo nosso perispírito. E o contrário também, se eu fico me alimentando, se a gente fica se alimentando de coisas negativas, dorme com a televisão ligada, olha que coisa incrível, dormir com a televisão ligada. Os olhos são físicos, é corpo físico, né?
A gente vai dormir, claro, fecha os olhos, mas está ouvindo. Estamos ouvindo. Aí entra tudo, o perispírito está ali, todo o nosso corpo. Aí ele entra, o perispírito carrega tudo aquilo que ele está vendo na televisão para o nosso espírito. E nós não estamos acordados para a gente raciocinar sobre isso, pelo menos. Olha quanta coisa, quanto lixo, quanta podridão a gente coloca dentro do nosso espírito. Aí no outro dia acorda mal, acorda passando mal, tendo dor de cabeça, tendo mal-estar, tendo qualquer coisa. Então a gente também, assim como a gente tem que ter cuidado com o que pensa, com o que fala, com as nossas intenções serem sempre boas, para não carregar coisas negativas para o corpo através do perispírito, nós temos que ter também o máximo de cuidado com o que a gente vê. Por exemplo, tem uma pessoa brigando na rua. Todo mundo corre para ver. Todo mundo quer ouvir, quer saber quem é, o que é que um está dizendo, e todo mundo está naquela faixa de ódio negativo. Está engolindo veneno. Né? Só escuta coisas no rádio negativo, ruim, porque na televisão, porque na maior parte das coisas da televisão, claro que existem exceções. Eu separo assim os dedos das mãos. Não sei se enche os 2 dedos, os 10 dedos. Coisas boas, tem coisas excelentes na televisão, mas são pouquíssimas. A maioria das coisas são coisas violentas, negativas, nefastas, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente passa a sentir, o perispírito leva para o nosso espírito ou nossa alma. E aí a gente fica, muitas vezes, doente também da mente, né? E do próprio espírito. E quando a gente fica doente do espírito, geralmente também, quase sempre, fica doente também do corpo. Então, nesses momentos atuais, que nós estamos nesse problema aí da pandemia, que agora teve um recrudescimento, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Não só os cuidados, né? De não estar em lugar fechado, cheio de gente, máscara, álcool gel, lavar as mãos toda hora. A minha não sei nem porque que não fere, de tanto que eu lavo, que a gente tem que ter os cuidados. Mas esses são cuidados físicos. Nós precisamos estar com o nosso sistema imunológico em dia, de forma que a gente esteja bem. Então é óbvio, como dizem os entendidos, os cientistas, os médicos, especialistas, que é bom, né? As vitaminas, algum tipo de vitamina, né? Específico, tudo para manter o nosso sistema imunológico bem. Mas não só isso. Se nós não tivermos, não cultivarmos amor, benevolência, caridade, fraternidade, doação, não é? Se nós não cultivarmos essas virtudes, nós vamos estar deficitários, atinge o nosso sistema imunológico, então fica mais fácil a doença, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, não é? Em cuidar do nosso corpo, todos nós eu acredito que estejamos cuidando, mas devemos ter cuidado muito mais ainda com a nossa alma ou espírito. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, que os bons amigos espirituais estejam no ambiente em que cada um de vocês, quando assistirem esse estudo, esteja. Que a paz do Senhor continue reinando nesse ambiente, agora e sempre.